Bolsonaro, em última instância, né, digamos assim, da eleição, no último debate, jogou a apresentação de que o salário mínimo seria de R$ 1.400. Da onde isso sairia, não sei. Vou trazer para vocês agora, tá? Ó, salário mínimo de R$ 1.400, um custo de 170 bi anual para a União. Essa seria a perspectiva aqui com um novo aumento de salário, sendo um salário de R$ 1.400. Na minha visão, se ele realmente quisesse o fazer, e é onde ele foi alvo de muitas críticas do Lula ali durante o debate, ele teria colocado na lei orçamentária. Ele teria mostrado e sinalizado. Eu, na minha visão, e muita gente está falando, vai ser 1.400? Qual vai ser o novo salário? Chegará a 1.400? A minha visão, um ato desesperado para quem já sentia a derrota de campanha. Nada mais que isso. Lula vai cumprir isso? Também não acredito. Gente, a gente está aqui para falar o que é verdade. Verdade, tá? E assim, vai ser um ano difícil, 2023. Eu garanto para você que já nessa semana você vai ver começar o aumento de combustível, aumento de inflação de alimentos. Então, assim, nem se Lula prometesse, e assim, eu não vi promessas do Lula que estavam fora do contexto da realidade que daria para ser cumprido. Então, eu acho que, não será cumprido, não poderá, porque o Bolsonaro não foi eleito, mas não seria também, acho que seria mais uma das suas mentiras, e ele fez isso na campanha anterior, prometeu tabela do imposto de renda, não cumpriu, prometeu fim de reeleição, não cumpriu, então acho que era mais uma mentira, e também acho que o Lula não vai emplacar isso. Estou vendo muitos canais falando que, o novo salário mínimo, até um canal de uma xará minha aí, falando, não, vai ser, maravilha, melhor notícia, vai ter o maior aumento de salário. Eu não vejo isso, eu acho que é falácia. E eu queria um comentário, fique à vontade, meu amigo Milton, primeiro. Fala, pessoal, olha só, que o Lula, quando presidente nos seus mandatos, realmente foi o único presidente que trouxe ganho real para o salário mínimo, isso é incontestável, tá? Foi o período do ano em que eu lembro aqui na minha casa, dos meus pais comentando, poxa vida, a gente agora vai poder mudar a mobília, vai mudar eletrodoméstico, isso aí ficou amplamente divulgado nas grandes mídias, o quanto foi capa de revista a nível de mundo, o quanto a melhor qualidade de vida para o brasileiro mais pobre aconteceu no governo Lula, por conta realmente da questão salarial, principalmente. Isso traz valorização, isso mexe com psicológico, mexe com tudo e, naturalmente, com a economia. Eu acredito que para 2023, infelizmente, não. Mas o Lula vai ter como trabalhar para que em 2024, com as mudanças que acontecerão em 2023, a gente possa ter um salário mínimo realmente respeitável, à altura de quem precisa, de quem merece, principalmente. Um dos grandes ganhos que nós tivemos agora com a vitória do Lula, que ainda não foi comentado aqui, é a saída do Paulo Guedes do cenário econômico do Brasil. Tá? O Paulo Guedes, não que ele tenha feito apenas coisas ruins, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer que as novas perspectivas que viriam para 2023 e que, de fato, já estavam comprovadamente prontas para serem colocadas em prática, seria a destruição total do resto de vida que tem o povo mais pobre. Porque vocês não pensem que o auxílio emergencial que foi dado e agora o Auxílio Brasil simplesmente ia cair do céu. Na verdade, não, tinha que se tirar. Esse governo, né, para se manter no poder, ele fez um dos maiores investimentos, que estava com a máquina na mão, só que esse dinheiro ia ter que sair de algum lugar. Daí vinha esse arroxo já pré-anunciado pelo Guedes e que ele ficou desesperado porque vazou, pessoal. Então, era desindexação, como foi anunciado. Acredito que o Lula não vai permitir isso jamais. Era a questão do imposto de renda, né? Tirando aí das pessoas de classe média a questão dos gastos com medicamento, com educação. Então, tudo isso seria utilizado para fechar o rombo deixado pelo governo Bolsonaro para se manter no poder, pessoal. Isso não pode ser ignorado. Então, eu acredito sim que o salário mínimo vai ganhar valorização,
mas no tempo adequado para que as contas do Brasil possam permanecer nos trilhos. A gente não pode esquecer disso. Com certeza. E lembrando a todos aqui que, independente de quem foi eleito, se Lula não cumprir, não ouvir o aposentado, eu faço questão de ser oposição, e oposição das braba. Igual eu fui para o Bolsonaro, quando ele agiu contra o 14º, eu me posicionei. Tiago? Não, isso é ponto-chave aqui da nossa live, né? Tem uma inscrita que me chama de gado. Ângela, não sou gado, fique tranquilo, eles não me chamariam para jogar numa roubada dessa aqui, não. A gente está torcendo muito pro Lula agora, pode ter certeza, tá? A gente sabe assimilar a derrota, não sou bolsominion, tá? Não sou fã de político, e é o que o Sandro falou. A gente nunca deve ser fã de nenhum candidato. O candidato é servidor do nosso povo. Quem mandar nesse país aqui tem que ser o povo, não pode ser o político, né? O Lula entrou com 49% de fiscalizadores do trabalho dele agora. E ele tem que respeitar isso. E não vamos derrubar ele por nada, né? Ele é que vai cavar a própria cova se isso tiver que acontecer, mas a gente torce para que não, para que ele faça um governo melhor e se redima de tudo de errado que aconteceu lá atrás. Essa é a nossa esperança. Isso é o que fez o Milton e o Sandro votarem nele, tá? Eu poderia ser hipócrita e chegar aqui e falar, agora ele ganhou, vou falar que ele ganhou. Eu sei que o aposentado está com o Lula, tá? Mas não posso ser hipócrita. A minha verdade com vocês é essa, o canal é consignado inteligente, não é o canal consignado mentiroso. E eu estou aqui porque esses caras sabem como eu penso. Então, às vezes você chegou no chat aqui e não me conhece, tá achando que eu sou um bolsominion, porque eu vim com a seleção aqui. E justamente para mostrar que agora a gente pode usar isso aqui sem nenhuma ideologia, tá? Somos brasileiros e vamos torcer pela seleção brasileira na Copa do Mundo, que começa agora no final do mês. Só avisando vocês, acabaram as eleições. Agora o foco é esse. O que me preocupa, Milton e Sandro, Congresso posicionado à centro-direita. Nunca tivemos isso, né? A maioria ali dos deputados, senadores, está à direita. Então é centrão e direita agora. E o Lula, esquerda. Será que o Lula não vai sentir, a hora que os projetos de cima para baixo caírem ali na votação, uma certa represália dos deputados e senadores, e aí as coisas fiquem travadas? Esse é o meu medo. O meu medo não é que o país caia, porque a gente já caiu. O meu medo é que o país patine, né? Por isso que eu votei no Bolsonaro, para tentar dar mais 4 anos numa continuidade centro-direita. A questão do Guedes preocupa, sim, porque o Guedes não foi muito favorável com a situação do aposentado e pensionista, né? A questão da reforma da Previdência, muitas mortes na Covid ajudaram a enxugar a folha da Previdência, a gente tem que ser realista com isso. Foi sangue que jorrou para baixar o dinheiro, né, Milton? Então, o Guedes, ele olhava muito por esse lado. O aposentado é um peso morto e a gente não pode dar dinheiro para essa turma aqui. A gente tem que fortalecer o setor empresarial, a MEI e tudo mais. Nós lhe damos convida, né, Tiago? Exatamente. A gente está com vocês. A gente sabe como funciona a situação e sabe que vocês não são peso morto. Agora, eles vêm dessa forma. Isso nunca ninguém escondeu aqui. Essa é a nossa maior luta. Mostrar para eles que vocês têm que ter o devido valor. Agora, a questão do Lula. Quem é o ministro da economia do cara? Isso me gera um problema. Me gera um medo, um receio. E ele não quis divulgar na campanha dele por receio de perder voto. O plano econômico do Lula é uma incógnita. A gente espera que seja uma incógnita boa, né? Uma dúvida que a gente seja surpreendido de forma positiva. Mas quem você acha que vem, Milton, como ministro da Economia? Eu particularmente, Sandro, Fran e Tiago e todo mundo que nos assiste, eu acho, inclusive, um grandioso problema você assumir um mandato, seja ele como presidente, como prefeito, como governador, e você ter nas mãos um orçamento que foi aprovado por um cara que estava lá atrás e você está sucedendo ele. Então, te amarra de muitas formas. Então, até nas escolhas que ele vai fazer agora, Tiago, a curto, médio e longo prazo, ele precisa ver tudo isso que já está feito para 2023, para, dentro do possível, tentar administrar e lapidar o que é possível. Concordo com você no aspecto de que Lula vai ter uma resistência maior, porque, principalmente, houve uma elevação de deputados e senadores de direita sendo eleitos. Inclusive, aí entra mais aquele fator, Fran, que nós tanto batíamos na tecla aqui, de que as pessoas precisam aprender a votar e escolher, de fato, quem fariam as leis no Brasil e quem faz as leis no Brasil, que é deputado e senador. Não deram tantos ouvidos a gente assim, tá?
com exceção aí da nossa vitória diante da queda do Partido Novo, o restante foi pura decepção. A gente teve recorde de votos para um Arthur Lira da vida, mais votado nas Alagoas, para Bia Kicis em Brasília, e tantos outros que sempre foram ferrenhos opositores dos direitos dos aposentados, fazendo sempre a vontade e balançando a cabeça para o que o Bolsonaro dava de ordem. Foi assim que o 14º foi engavetado. Ordem do Bolsonaro para o seu líder de governo, Ricardo Barros, diretamente para o Arthur Lira, e aí, mais uma vez, engavetaram o 14º. Então, eu acredito nas resistências que Lula vai ter, Thiago, mas o Lula também é um exímio administrador de conflitos. Ele vai saber muito bem administrar o Centrão. O Centrão é água me leve, água me traz. O Centrão ele vai para onde for interessante para ele. Já está claro, o Lira já deu sua fala apoiando o Lula, de portas abertas. A gente viu que na semana passada já tinha muito bolsonarista desembarcando dessa barca furada que seria as eleições, sabendo que Bolsonaro tinha grande possibilidade de perda. Então, eu acredito que sim, vai ter uma resistência, mas não será tão difícil assim de administrar com o Congresso que tem.